Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos no deserto da Judeia e nós vamos conhecer um local onde se passou uma das passagens mais terríveis da Bíblia. Nós vamos conhecer o Monte Sodoma, a cidade que foi destruída com fogo e enxofre. Vamos ver a estátua da mulher de Lot e como esse local se parece nos dias de hoje, e eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Começamos o dia de hoje aqui no deserto da Judeia, bem próximos ao Mar Morto, e na nossa frente vemos a montanha de Sodoma. A primeira coisa que a gente nota quando chega aqui na zona de Sodoma e Gomorra é a falta de vida. Na zona do Mar Morto, que é logo aqui em frente, sim, tem um pouco de vegetação, tem um pouco de vida, mas aqui não tem absolutamente nada, o que contrasta com como era esse local antes dos tempos de Abraão. A gente sabe pela própria Bíblia que essa era uma zona verde cheia de vida. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E para entender como esse local se transformou num local de morte e destruição, a gente tem que voltar à passagem de Gênesis 18 e 19, que contam o fim dos dias da cidade de Sodoma. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E essa destruição relatada na Bíblia transforma o lugar que um dia era uma zona verde no que a gente vê hoje em dia. O ponto mais alto do monte, ele tem 220 metros de altura e ele tem 8 quilômetros de extensão. Não é uma pequena coluna, e sim uma montanha gigantesca. E ela é diferente de todas as outras montanhas em volta por ser feita de sal. Aqui nós vemos uma parte de Sodoma que literalmente se despegou e caiu. E a gente pode ver aqui que tem uma camada pequena de areia, mas logo que ela sai a gente já consegue ver, pessoal, o sal. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Olha, vejam como pontudo é. Isso aqui é literalmente uma pedra de sal. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Eu consegui quebrar um pedacinho bem pequeno. Isso aqui é literalmente sal. E só para mostrar que realmente a gente pode pegar. Pessoal, é sal puro. Isso aqui, quer dizer, isso aqui é parte do Monte Sodoma, um monte de sal. Vejam o outro lado dessa pedra. Olha que coisa fantástica. Olha aqui. Vejam de pertinho as pedras de sal. É realmente fantástico. Essas aqui eu vou guardar para levar. Mas vejam também aqui embaixo as formações. O sal cria padrões únicos. E essa parte interna nos ajuda a ver que realmente é uma pedra de sal gigante que se soltou do Monte Sodoma.
Mas por que eu vim exatamente nesse ponto do monte? Pelo menos para o início do nosso vídeo, depois a gente vai ainda subir no monte. Eu vim até aqui para a gente ver essa pedra de sal. Ela é conhecida como a mulher de Lot. Vocês veem que ela tem um formato que lembra uma mulher. Vamos agora subir com o drone e ver essa estátua de sal mais de perto. Será que ela realmente é a mulher de Ló, como está citado na Bíblia? Nós não sabemos. Por um lado, ela é gigantesca, bem maior que uma pessoa. Por outro lado, nós sabemos que estamos no lugar certo, no Monte Sodoma. E nós sabemos que essa tradição já existia desde os tempos bíblicos. O historiador Flávio Joséfos fala do pilar de sal há quase 2000 anos atrás, e o pilar também é citado por alguns pais da igreja, como Irineu de Leão e Clemente Romano. Mas agora eu pergunto para você que está assistindo, você acha que essa estátua de sal é ou não é a mulher de Lot, como relatada na Bíblia? E agora, pessoal, vocês não têm ideia o calor que está aqui hoje. Ainda a gente está na primavera, mas essa zona ela é uma fornalha, mesmo nessa época do ano. Eu estou assim, literalmente quase passando mal de calor. Mas a gente vai agora juntos entrar na caverna que vocês estão vendo aqui e sair um pouco do sol e continuar a nossa história. Vamos lá! E vocês podem ver que a caverna que vamos entrar agora fica exatamente embaixo da estátua de sal. Uma coisa muito estranha que tem aqui é que no momento que a gente entra dentro dessa caverna de sal, a gente dá alguns poucos passos, a temperatura desce, pessoal. Ali fora estava um calor, uma fornalha infernal, e aqui, não vou dizer que está agradável, mas está quase fresquinho, quer dizer, tem alguns graus a menos e só de caminhar poucos passos. Então eu vou aproveitar para respirar aqui um pouco e mostrar para vocês o início dessa caverna. Vocês podem ver que ela desmoronou e que a gente não consegue caminhar por ela, mas ela é uma de 150 cavernas que tem aqui. É a maior concentração de cavernas de sal do mundo, tá no Monte Sodoma. E a maior dessas cavernas, pessoal, tem 10 quilômetros entre todos os seus caminhos. Imaginem uma caverna de sal de 10 quilômetros. Uma aventura gigantesca que se pode fazer aqui é literalmente pegar e entrar de rapel, entrar com cordas e com equipamento profissional para explorar as entranhas de Sodoma. Eu estou colocando para vocês agora um vídeo de pessoas entrando dentro de Sodoma mesmo. E pessoal, para ser bem sincera, eu nunca entrei por essas cavernas de sal, assim, só um pouquinho para dar uma olhadinha, mas eu tenho uma sensação estranha em relação a essas cavernas. Mas se vocês querem que um dia eu volte para cá e entre com corda, com rapel, com tudo para explorar as cavernas e para filmar para vocês, deixem aqui nos comentários e deixem o like. Vamos dizer que se o vídeo chegar a 100 mil likes, eu sei que vocês conseguem 100 mil likes. Se vocês fizerem 100 mil likes nesse vídeo, eu vou achar um profissional que vai me levar para dentro de uma dessas cavernas de sal. O que vocês acham? A gente vai pegar agora o Jeep com o nosso amigo Tal Hanochi. Ele, pessoal, quem não acompanha o canal dele, ele tem imagens incríveis de Israel, mas vamos pegar o Jeep do Tal e vamos agora subir para o Monte Sodoma e seguir conhecendo esse local tão quente, tão diferente e com uma história tão terrível. Pessoal, vamos seguir a nossa aventura. Vejam essa paisagem. A gente está num lugar que não parece ser desse mundo. A gente consegue ver todas essas colinas, algumas que parecem inclusive que têm restos de edifícios destruídos, de construções antigas. E é importante a gente lembrar que mesmo que nós estejamos em Sodoma e falando dessa cidade, no total 5 cidades foram destruídas, o que eram chamadas as cidades da Campina.
que é Sodoma, Gomorra, as mais conhecidas, Zeboim, Zoar e Adamá. As 5 cidades foram destruídas e por isso não só esse monte, mas toda essa região está completamente destruída e seca até os dias de hoje. Mas o que essas cidades fizeram de tão terrível para receber essa punição? A Bíblia relata de que quando os anjos vão à casa de Lot em Sodoma, a população da cidade se junta e, sem saber que eles eram anjos, tentam atacar e abusar deles. E essa passagem nos mostra a índole e as ações da população. Mas Deus já tinha decidido destruir as cidades antes disso. Então, o que mais eles tinham feito de errado? Vamos buscar essa resposta nos livros bíblicos e tradições antigas. No livro de Isaías fala que as cidades estavam cheias de pecado e o profeta Ezequiel nos conta quais eram esses pecados, que eram o pecado da soberba, da fartura de pão e não ajudar os pobres e os necessitados. E também está relatado no livro de Judas sobre a imoralidade e as relações sexuais antinaturais que aconteciam ali. E também fontes antigas falam que as cidades eram arrogantes e que não respeitavam os estrangeiros. Então nós vemos que todos esses fatores juntos são motivo da destruição da região. E a destruição de Sodoma é tão grande que ela é usada como um exemplo por Jesus. Quando Jesus fala das 3 cidades, Betsaida, Corazim e Quefarnaum, e ele fala do que vai acontecer com essas cidades, ele compara Quefarnaum, a cidade que ele viveu, a Sodoma. Ele fala, Quefarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, e haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Ele fala de uma terrível destruição que vai acontecer em Quefarnaum, e a imagem mais terrível que Jesus podia imaginar para comparar era justamente isso aqui. E como a gente já mostrou aqui no canal, Quefarnaum realmente vai ser destruída e até os dias de hoje não tem nenhuma cidade, nem aqui, nem em Quefarnaum, nem em Betsaida, nem em Corazim. Pessoal, nós estamos fazendo essa caminhada porque eu quero encontrar uma coisa muito especial para mostrar para vocês. E não é à toa que eu deixei ela para o final do dia. Onde a gente caminha aqui pela zona de Sodoma, Gomorra e dessas cidades, a gente vê essa mistura de terra com sal, mas tem alguns lugares, que nem aqui, que a gente encontra uma pedra diferente. Vocês podem ver ela tem uma cor um pouco amarelada e ela se desfaz muito facilmente. Isso aqui, pessoal, é uma bola de enxofre. Agora, se a gente lembra da passagem bíblica, Deus destrói as cidades com fogo e enxofre. O fogo se apagou, mas se aqui caiu uma quantidade enorme de enxofre, ele tem que estar aqui. E por onde a gente olha aqui entre essas montanhas, a gente encontra bolas de enxofre. Agora, enxofre normalmente se encontra em zonas onde tem atividade vulcânica. Onde tem um vulcão aqui? Em nenhum lugar. Então já é uma coisa estranha que a gente encontra enxofre onde ele em teoria não deveria estar, pelas regras que a gente conhece da natureza. E também a pureza desse enxofre não se encontra em outros lugares da natureza. Normalmente tu vai encontrar perto de um vulcão, por exemplo, enxofre que é 50% enxofre. Aqui ele é mais de 90%. E para quem sabe, enxofre ele é inflamável. Eu vou pegar mais alguns pedaços aqui e a gente vai levar eles sem vento e juntos realmente ver se eles queimam e no que eles se transformam com fogo.
Então, vamos juntar vários pedaços e a gente daqui um pouquinho vai fazer nosso experimento. Pessoal, agora sim, eu botei as minhas pedrinhas aqui de enxofre no copo, eu peguei um papel para ajudar a queimar e vamos agora fazer o nosso teste. Só uma de cada vez. Eu estou usando esse papel para não chegar muito perto e não queimar a minha mão. Olhem que rápido ele já começou a pegar fogo. Uau! Uau! Tem uma coisa aqui faltando. O enxofre está queimando, mas a gente não consegue ver a chama. É incrível ver uma pedra, entre aspas, que a gente achou no deserto, queimar de uma maneira tão rápida e se transformar no que parece lava. Mas, mais do que isso, vocês viram que não tinha fogo? O fogo não se vê durante o dia, só quando está escuro. E o fogo não é amarelo nem vermelho. O que a gente vai fazer agora, a gente vai para um lugar escuro e a gente vai filmar como essa pedra de enxofre aqui da região de Sodoma e Gomorra queima no escuro. Para essa parte do experimento, eu vou estar usando fósforo, que eu vi que vai ser mais fácil do que com o papel e o isqueiro. Nós estamos vendo o que a população de Sodoma viu há mais de 3.000 anos atrás, o enxofre queimando. E eu vou ligar agora o flash da câmera para vocês verem. E enquanto vemos esse fenômeno surpreendente, eu quero aproveitar para anunciar o vencedor do nosso último sorteio. Nós sorteamos um curso de hebraico do Instituto Rosen e a vencedora é a Ellen Cristina Calaxian Joffre Dias. Parabéns, Ellen, você é a nossa vencedora. E se você quer participar de futuros sorteios, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. E para aqueles que têm o sonho de aprender hebraico, confiram tudo sobre o Instituto Rosen e os cursos online deles aqui no link na descrição e também no primeiro comentário. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco dos mistérios de Sodoma e das suas redondezas. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui para mais vídeos direto de Israel. Um grande beijo e a gente se vê na próxima!